Batedores de Aldruma, Imortais e Monstros, Contos de Editurno Trinami, livro por mim mesmo. Nos dias do silêncio de Ninro, uma grande tristeza abateu os homens e os animais no reino primordial. Naquele tempo não havia sonhos, os dias pareciam mais curtos, as noites mais longas, e a perversidade cresceu no coração dos filhos de Ren, exceto no reino de Aldruma. Lá, a música dos primeiros dias ainda era entoada pelo povo, e a inspiração dos homens era tão forte que até mesmo os estrangeiros comerciantes se sentiam contagiados quando atracavam em seus portos. Não fazia muito tempo que rotas de comércio foram abertas tanto por terra quanto pelo mar, permitindo que os reinos tivessem contato. Um dia, Setarto Camorno, um comerciante de Nalimpa, chegou em Pan trazendo notícias sobre terras distantes. Por ser um grande amigo do rei Flart e do povo de Aldruma, foi muito bem recebido nas melhores acomodações e passou a noite contando as histórias de homens nobres e de terras distantes. Mon é certamente o homem mais forte que conheço. Até me impressiona que ele seja um Láurea. Dizem que ele sozinho construiu o Palácio do Crepúsculo, que é tão alto que quase chega na altura do Monte Anum e dos que surgiram recentemente na Floresta dos Cedros. Infelizmente, enquanto ele constrói essas maravilhas sozinho, sua mulher e seus parentes mandam e desmandam em Láurea. Ele abandonou o governo desde que sua filha desapareceu e viaja por aí junto com alguns marinheiros de Pasca. E parece que a mulher nem se dá conta disso. Virou uma terra de oportunistas e não é para menos. Não fale assim dos nossos parentes, repreendeu Flart. Não dá, Flart. Minha família cometeu o terrível erro de dar atenção a eles, aos sartos. A gente já aprendeu que não pode abrir muito para essas pessoas. São nossos irmãos, Setarto. São filhos de Ren, tanto quanto nós somos. Nem mesmo eles se consideram filhos de Ren. Veja os próprios Sarto. Matam-se uns aos outros no extremo sul e as únicas notícias que temos é de sangue. Eu mesmo ouvi histórias que a serpente vive naquelas terras e transformou vários deles em demônios. As pessoas de Aldruma eram respeitosas. Por isso, enquanto Setarto falava, eles ouviam atentamente. Porém, quando Setarto disse essa última frase, parece que a atenção sobre ele redobrou. Lorkton então se levantou e indagou. Demônios? Como? Não sabemos de muitas coisas. As poucas histórias que chegam são do Sarto, que fugiram para sobreviver da desgraça que está vindo em toda a sua família. Alguns deles moram em nossas cidades, mas a maioria mora ao redor das nossas fronteiras. Sem rodeios, Camor. Como homens se tornaram demônios? Insistiu Lorkton, com voz mais grave e ameaçadora que fazia qualquer pessoa tremer. Como estou dizendo, Maston, não sabemos de muito. O que sabemos é que um grupo de Sarto fugiu para o oeste em terras desérticas. Lá encontram ou foram encontrados pela Serpente do Mundo, que lhe ofereceu um acordo, fazendo com que seus corpos se transformassem em uma espécie de besta quadrúpede, com 2 braços a mais e com 4 patas, garras faces semelhantes aos felinos. A serpente chamou-os de Anzuki. Alguns poucos conseguiram fugir com vida. É claro que os Sartos se odeiam, e nunca sabemos se essas histórias são verdadeiras ou apenas uma espécie de calúnia. Mas fiquei sabendo de algo que me fez acreditar mais nessa história. O que foi que aconteceu, Setarto? Perguntou o rei desta vez. As pessoas têm dito que um demônio apareceu aqui no norte, nas 4 cidades sem senhor. No início ele era um problema apenas de Minzur, mas com o sumiço de alguns moradores de Silmarino, os comerciantes e chefes de famílias estão ficando apavorados. O conselho da cidade se reuniu e está oferecendo uma recompensa para quem trouxer a cabeça do monstro.
E não é para menos, já que é só através da ganância que eles se comunicam. Cetarto, interrompeu Flart, como se fosse dar uma exortação. É o que foi, Flart? Vocês de Aldruma são pessoas muito boas, não sabem de nada. São tão ingênuos quanto crianças. Não conhecem a maldade do mundo e são os únicos que ainda sonham e se alegram. Já faz um tempo que o reino primordial não é mais o mesmo. Nossos irmãos agem de maneira estranha e seus filhos e os filhos dos seus filhos estão cada vez mais perversos. São tempos sombrios, Flart, e se fosse você, pensaria em defender suas fronteiras antes que o mal chegue aos seus portões. Flart ficou em silêncio, durante algum tempo refletindo. Cetarto emendou mais histórias a respeito do demônio do norte e respondeu algumas perguntas. Fartulumo, filho mais velho de Flart, ouvia tudo com muita atenção. Algo despertava um sentimento novo, como se a cada palavra de Cetarto seu coração queimasse para a aventura em terras desconhecidas e para ajudar as pessoas que sofriam. Esse sentimento não era exclusivo de Farto, pois Dernon e Borin sentiam a mesma sede que seu irmão. Os 3 irmãos foram se encontrar na reunião da manhã seguinte, em que Lana Triname, Flart e Lorkton discutiriam sobre as histórias de Cetarto. Antes do horário marcado, os 3 foram encarregados pela caça naquele dia. Enquanto estavam no bosque, discutiam entre si sobre o que tinham ouvido. Não podemos ficar aqui no norte sem fazer nada. Precisamos agir, dizia Farto aos seus 2 irmãos. Você tem razão, Farto. Mas o quê? Poderíamos lutar contra um demônio? E se pudéssemos, deveríamos fazer por dinheiro? Perguntou Borin. Certamente não. Pelo menos eu não faria nada por dinheiro. Nada me falta. Apenas sinto como se fosse um dever que me convidasse. Completou Dernon. Também me sinto assim. Calaram-se subitamente os 3 caçadores ao ouvir um barulho no bosque. Provavelmente estavam próximos de sua refeição, por isso assumiram posições contra o vento, movendo-se tão silenciosamente que nem eles mesmos se ouviam. Antes do ataque final, uma voz conhecida rompeu o silêncio. Não ataquem! Ferozes caçadores de Aldruma, não ataquem! Disse a voz de uma maneira quase cômica e irônica. Os 3 irmãos reconheceram de imediato quem era. Lumanui! Lumanui era um tebolso. Os tebolsos eram animais que no tempo antigo se assemelhavam a ursos gigantescos com caudas longas e felpudas e orelhas grandes. Eram predadores ferozes e encontrar com um deles seria assustador até para os mais corajosos. Mas Lumanui não era um tebolso comum. Lumanui era um dos bumes lendários e amigo do povo de Aldruma. O encontro deles foi uma grande alegria e, logo depois dos devidos cumprimentos, perceberam que ele trazia consigo 2 porcos selvagens e um boi. Os 4 seguiram para o banquete e todo o povo se alegrou imensamente com a presença de Lumanui, exceto Camorno, que se sentia deslumbrado e apavorado com o bume. Depois da refeição, reuniram-se ao redor do fogo do salão comum de Aldruma para ouvir atentamente as histórias de Cetarto. Depois disso, Lumanui falou. De fato, há um demônio no norte. Eu já vi vagando pela Floresta Alta, próximo de Sumarino, e sei que ele já foi um homem, o que impede que eu o ataque. Fora essas coisas, não tenho outras informações relevantes. Apenas senti que era uma criatura muito triste e muito perturbada. E logo que me viu, ele fugiu para o interior da floresta. Deveríamos ir até lá. Caçaremos este demônio antes que ele entre na cidade, sugeriu Farto. Todos ficaram calados de repente, pois Lana Triname ficou de pé. Ela era aquela que guiou as famílias nos primeiros dias e por isso tinha o respeito do povo. Essa criatura está sem esperança. Todos os nossos irmãos estão perdidos. Não valerá de nada derramar sangue inocente. Vocês devem levar esperança. Sugiro que vão e levem seus instrumentos além de suas armas. Flart viu aquilo com bons olhos
E depois da reunião chamou seus 3 filhos e deu a eles uma missão especial. Pediu que eles fossem não somente até Sumarino, mas visitassem pessoalmente as 4 cidades sem senhor e trouxessem relatórios daquilo que fosse visto. Setarto não achou a ideia de Lana muito boa e temia pela vida daqueles jovens. Lorkton sugeriu que o filho mais velho de Lana, Selror, fosse com eles, pois era um grande estudioso da poesia e das tradições do jardim. Então, naquela reunião, o rei Flart Lumo nomeou os 4 batedores de Aldruma, junto com a frota de Setarto. Embarcaram no rio Zurjar, seguindo até o mar. Depois navegaram até a baía onde desaguava o rio Azul, subindo seu fluxo até Pax. Em Pax, Setarto se despediu dos 4 e retornou para Nalimpa.